Boa noite, queridos. Graça e paz, igreja do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia aí, você que trouxe sua Bíblia, seu celular, conecte. Se for possível, coloque seu celular no modo avião para você não estar recebendo notificações do WhatsApp e outros aplicativos que possam roubar a sua atenção para a palavra que o Senhor tem para você hoje. Então esse é um momento especial e Deus quer falar ao seu coração através da palavra, amém, queridos? Então esteja atento. Então, Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 8. Gênesis 6, do verso 1 ao 8. As meninas vão estar projetando ali também. A palavra do Senhor diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Davi viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquela que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Diga assim comigo: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Que eu e você também possamos ser encontrados pelo Senhor sobre essa terra, como aquele instrumento que Deus quer usar para melhorar essa terra, que Deus quer usar para melhorar a nossa família, que Deus quer usar para influenciar as pessoas dessa terra. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Oh, glória a Deus. Então, queridos, o tema dessa mensagem é: seja um instrumento de Deus. Diga comigo: seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. A gente vê, irmãos, que desde o início o Senhor, Ele tem procurado, abençoar o homem. O Senhor fez toda uma estrutura e colocou o homem dentro dessa estrutura para que o homem viva e usufrua do melhor dessa terra. Quantos entendem isso? Deus deu tudo de melhor para o homem, mas o homem, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, o homem, a cada estação, a cada ciclo, a cada momento, a cada livro da Bíblia que nós lemos, nós vemos o homem se corrompendo, nós vemos o homem buscando um outro caminho, nós vemos o homem desagradando a Deus, o homem se distanciando de Deus. E aqui nessa passagem que a gente leu, está falando dessa degradação, está falando dessa situação que o povo passava nessa época que eles viviam, que não é diferente dos dias de hoje. Então eles viviam promiscuamente, eles viviam longe de Deus, escolhendo o pecado, fazendo tudo errado, como você sabe, lá desde Adão, os seus filhos, mas sempre Deus estava levantando uma pessoa para que essa pessoa fosse aquele instrumento dele sobre a terra para resgatar, para restaurar, para renovar essa aliança de Deus com o homem. Amém, queridos? Então isso sempre estava acontecendo também, mas o pecado também estava no coração do homem. Deus disse que iria fazer desaparecer de sobre a terra, porque o coração do homem era mau, e o Senhor disse isso, que iria destruí-los. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, e Noé foi achado justo sobre essa terra. Noé foi achado como um instrumento do Senhor sobre esta terra. Amém, amados? Então, isso é o que tem acontecido
nesse texto, observe algumas coisas nesse texto que a gente acabou de ler. E a primeira coisa que eu observo é que o pecado nos separa de Deus e causa uma destruição total, ao ponto do coração do Senhor se mover dessa forma, como nós lemos aqui, né? Ao ponto do coração do Senhor se mover dessa forma, dizendo que vai destruir os homens, que vai destruir os animais, que vai destruir tudo aquilo, destruir a terra. Deus se posiciona dessa forma, por quê? Porque o coração do homem é mau, porque o homem, ele busca desígnios mau, ele busca um caminho mau, ele se afasta de Deus. Então, quando o homem peca, esse homem, ele causa uma separação, o pecado causa uma separação entre Deus e este homem. Amém, queridos? Há um abismo, a palavra do Senhor, ela fala sobre isso, sobre essa situação. Aqui no verso Gênesis 6:6 diz: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Né? Como isso foi desagradável ao coração de Deus. Isso não alegrou o coração de Deus, porque o homem estava distante de Deus. O homem estava vivendo uma vida totalmente dissoluta e longe de Deus. E esse tempo de Noé estava totalmente assim, que não é diferente dos dias de hoje. E a palavra do Senhor também lá em Isaías capítulo 59, no versículo 2 diz: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então o que é isso, irmãos? O pecado do homem, né? Quando nós pecamos, quando nós não andamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós desobedecemos a Deus, nós literalmente nos afastamos de Deus. Amém? Literalmente nós nos afastamos de Deus, né? O rosto do Senhor fica escondido de nós não somos achados do Senhor. Essa justiça não é achada sobre a nossa vida, como Deus olhou, né, para Noé e viu Noé como um homem justo sobre essa terra. Deus olhou para Noé e viu que Noé era uma pessoa justa, e Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem reto, era um homem justo que andava em retidão. Amém, queridos? Ele não escolheu pecar, mas ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu obedecer a Deus. Então, o segundo ponto aqui que eu encontro nessa leitura é que havia um homem justo. Diga assim: sobre esta terra há pessoas justas. Amém? Sobre essa terra ainda há os remanescentes fiéis. Diga glória a Deus. Quem são esses remanescentes fiéis? Eu, você. Amém, queridos? Que temos recebido o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, que temos decidido servir a esse Deus. Então, nessa leitura eu vejo aqui que havia um homem justo. Esse homem era Noé. São estas gerações de Noé, Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Por isso Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Por isso Noé, os olhos do Senhor encontraram Noé, o amor do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a justiça de Deus foi sobre a vida de Noé. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque Noé era um homem justo sobre essa terra. Noé decidiu andar com Deus. Noé não escolheu o pecado, Noé não escolheu as trevas, mas Noé escolheu andar com o Senhor. E enquanto, irmãos, nós estamos lutando, buscando servir ao Senhor, quero dizer para vocês, você pode muito bem dizer assim: mas servir a Deus é uma luta, é uma grande luta nós servirmos ao Senhor. Mas se para você é uma grande luta servir ao Senhor, eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa luta. O Senhor luta com você para que você permaneça fiel na presença dEle. Amém? O Senhor intercede, o Senhor te busca, o Senhor olha para esta terra e quer ver quem? Diga eu. Nós, queridos. O Senhor olha, os olhos dele querem nos encontrar como aqueles homens e mulheres
que andam com Deus, que vivem a palavra de Deus. Amém? Então havia um justo sobre a terra. Esse justo era Noé, no qual Deus queria usá-lo para influenciar essa terra para aquilo que Deus tinha, as bênçãos, a graça e o poder dele para esta terra. Estava tudo preparado, mas o homem, por causa do seu pecado, estava destruindo muitas coisas, inclusive se separando totalmente de Deus. Mas Deus olhou e viu um justo sobre essa terra. Senhor, eu quero assim que cada dia tu olhe para essa terra e tu veja cada um de nós como justo sobre essa terra. Amém, queridos? Pessoas íntegras, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas cheias da glória de Deus, homens e mulheres fiéis, dispostos a ser instrumentos do Senhor neste tempo. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 18, verso 32, ela conta a história do caso de Ló, sobrinho de Abraão. Vocês lembram dessa história? Fala sobre essa história, diz assim: finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Você já deve ter ouvido, se ele começa com 50, com 40, com 30, com 20, ele vai falando dessa história para o Senhor, porque havia lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra o seu sobrinho Ló, que estava vivendo por ali. E o Senhor avisou que isso aconteceria, uma destruição, porque aquele povo estava andando nas trevas, aquele povo estava andando fora da presença de Deus, e aí o Senhor traria destruição àquela terra, àquele povo. E Abraão, intercedendo por seu sobrinho Ló, começa a ter essa conversa com Deus. E Deus diz para ele: não a destruirei por amor de 10, por amor de 5, por amor de 1. O Senhor te ama, diga glória a Deus. O Senhor nos ama, querido. E Ele luta até o último momento para que o homem não se perca, para que o homem não ande em caminhos errados, para que o homem não ande em lugares errados, para que o homem saia da vida de pecado, para que o homem saia do lamaçal do pecado, para que o homem saia da vida de desonra, da vida de vergonha. Deus luta até os últimos momentos, para que eu e você gozemos da vida eterna, do plano perfeito de Deus, que Ele tem para toda a humanidade. Esse plano está disponível para todos, irmãos, todos, mas nós precisamos o quê? O que nós precisamos fazer? Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Decidir caminhar com esse Deus, decidir andar com Deus, como Noé decidiu andar com Deus. A palavra do Senhor diz que Noé andava com Deus. Abraão também foi um homem que andava com Deus. Abraão foi chamado de quê, irmãos? Amigo de Deus, porque Abraão decidiu servir ao Senhor pela fé. Ele adorava, ele cria no Senhor, ele esperava no Senhor, e pela fé Abraão conquistou as maravilhas dessa terra, viveu maravilhosamente sobre essa terra, porque Abraão confiou no Senhor, porque Abraão decidiu servir a Deus e não uma vida de pecado. Diga: eu sou um instrumento de Deus sobre essa terra. Abraão também foi um instrumento de Deus sobre essa terra. Noé foi um instrumento de Deus. Ele e os seus filhos, a sua família, entraram naquela arca conforme o Senhor havia lhe orientado, e aquela família deu continuidade aos novos moradores da terra pós-dilúvio, né? E aí você vai olhando na Bíblia e você vai vendo as famílias que vão sendo levantadas. E agora nós estamos aqui na família de Abraão, que é levantada para aquele tempo, para servir, para adorar e para ser instrumento do Senhor sobre essa terra. E a palavra do Senhor diz que faria de Abraão o quê? Uma grande nação, que ela seria tão grande como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Amém, queridos? Assim seria a descendência de Abraão, o poder, a graça do Senhor sobre a vida de Abraão. E isso aconteceu, irmãos? Acontece até os dias de hoje. Diga: eu sou descendente de Abraão. Somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Diga: eu sou herdeiro da mesma promessa. Amém, queridos? Aplauda o Senhor por isso. O Senhor
Glória a Deus. Amém? Então Deus vai procurando esses homens, aqueles corações onde eu encontro verdade, justiça, né? Aqueles homens que andam, que buscam a Ele. E o Senhor encontrou Noé, encontrou Abraão, e foi encontrando tantos outros, foi encontrando Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros homens que foram sendo levantados, Josué, os juízes, aqueles que andavam corretamente, Saul, até o tempo que ele andou corretamente na presença do Senhor, Davi, que foi levantado como rei, maior rei, né, de Israel. Davi viveu um tempo assim, porque ele decidiu ser um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz isso, que ele era um homem segundo o coração de Deus, e que ele era um instrumento do Senhor. Ele era uma pessoa de Deus que influenciava sobre esta terra, com o reino de Deus, com a glória de Deus. Samuel e tantos outros irmãos que se destacaram a cada período, o período dos patriarcas, o período dos juízes, o período dos reis, o período dos profetas, os homens que foram se destacando e manifestando o poder de Deus. E hoje não é diferente. Essas pessoas que Deus quer achar essa graça, derramar essa graça, e que quer derramar esse favor, sou eu e você. Diga glória a Deus. Diga isso aqui, Senhor. Irmãos, eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Eu quero muito mais de Deus e você. Eu quero usufruir das maravilhas de Deus. Eu quero, irmãos, ser instrumento do Senhor na minha casa, na minha família, servir o Senhor com fidelidade, ser um instrumento do Senhor para a vida dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus vizinhos, dessa sociedade, irmãos. Eu quero ser um instrumento. Amém? Então é isso que o Senhor quer, mas nós temos que andar com o Senhor. Amém, amados? Para que sejamos esses instrumentos na mão de Deus. E a palavra do Senhor também diz, eu encontro nessa palavra, que Noé, ele fez um altar ao Senhor, né? Aí ele andava com o Senhor, Noé tinha intimidade com Deus. Noé fez um altar ao Senhor, em Gênesis 8:20, que diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então o que é que isso revela? Revela um coração grato. Diga coração grato. Um coração grato. Noé teve um coração grato. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, queridos, diante daquele livramento, diante daquela escolha. Deus escolheu Noé. Deus escolheu a mim e a você. Amém? Deus nos escolheu. A palavra do Senhor diz que é Ele que nos escolhe, para que nós devemos dar frutos, muitos frutos, e esses frutos sejam o quê? Permanentes. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis muitos frutos, e esses frutos permaneçam. Assim diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Amém, queridos? Então o Senhor nos escolheu para sermos esses instrumentos, para sermos essas pérolas nas mãos dele, né? E nós precisamos ser gratos a Deus por isso, irmãos. Diga, eu preciso ser grato a Deus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, termos uma caminhada de oração com o nosso Deus. Nós precisamos ter uma caminhada de jejum, sacrificando a nossa vida, sabe, mortificando a nossa carne, para que sejamos pessoas espirituais, crentes espirituais. Não olhar as situações, a igreja, o mundo, os líderes segundo a carne, mas olhar segundo o Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz: a ninguém olheis segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, com graça, com compaixão, com amor, com misericórdia, assim como Ele olhou para nós e olha todos os dias e nos perdoa. Amém? Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele nos perdoou, queridos, e Ele nos perdoa todos os dias, quando nós falhamos, quando nós erramos. Sabe, nós precisamos ser gratos ao Senhor, se colocando diante dEle, servindo a
Ele. Como eu disse, talvez isso seja um sacrifício para você muito grande, porque talvez o teu corpo, a tua carne, deseja tantas coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas a tua carne deseja, a tua carne quer, e é aquela luta do Espírito contra a carne. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito, na realidade, ele está pronto, mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca, ela é vacilona, ela quer experimentar os deleites do mundo. Os irmãos estão entendendo? Ela quer viver o pecado, mas nós precisamos ser pessoas, crentes espirituais, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Vocês estão entendendo isso? Homens e mulheres cheios de Deus, revestidos de Deus, assim como Noé foi citado na Bíblia. Sabe, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: olha, está ali a Cristina Gina, que está com a gente hoje, essa amiga querida, né? Está ali a Cristina Gina, ela encontrou o favor de Deus. Os meus olhos a encontraram sobre essa terra, né? Olhar para as pessoas, está ali a Edna, o Senhor encontrou a Edna, os olhos do Senhor estão sobre ela, e o favor dele encontrou ela, porque são instrumentos de Deus sobre essa terra. Amém, queridos? Porque são pessoas gratas, porque são pessoas que caminham com Deus, porque são pessoas que adoram o Senhor, porque são pessoas que se sujeitam ao Senhor. Nós temos que nos sujeitar a Deus. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder, irmãos. A palavra diz também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a nossa carne, muitas vezes, ela quer se prostituir, ela quer cair, ela quer pecar, mas nós precisamos buscar ao Senhor, agradecidos a Ele por tudo que Ele fez. Ei, quem era você antes de Cristo? Aonde você estava? Qual era a tua situação? Qual era a sua situação? Queridos, a minha situação é uma situação de miséria. A minha situação é uma situação, assim, sabe, de violência doméstica. Era uma situação de direito de nada. Você sabe o que é ter direito a nada? Essa era a minha situação. Uma situação de vergonha, uma situação de falta, uma situação de necessidade. Mas desde o dia que a minha mãe aceitou Jesus, que a nossa casa aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a graça e a abundância do Senhor passou a fazer parte da nossa vida, e a honra dele foi sobre nós. Ele nos tirou dos lugares tristes, de tristeza, de vergonha, sabe, irmão, de decepção, de muitas vezes não desejar fazer parte daquela família, e nos colocou em um lugar alto, dizendo: eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu te ajudo, eu te sustento, eu te como pela minha mão direita e faço coisas extraordinárias na tua vida. Foi assim, irmão, desde o dia que eu aceitei Jesus, e até hoje eu sirvo ao Senhor e não me arrependo um dia de servir a esse Deus maravilhoso. De quantas coisas que Deus me livrou, de quantas coisas que Deus fez na minha vida e faz na vida da minha família, irmãos. Tantas coisas maravilhosas, porque é isso que Deus faz. Mas nós precisamos andar na presença dele. Olha, irmão, nós temos vivido um tempo, hoje conversando com uma amiga, nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem chateadas, onde as pessoas vivem revoltadas, onde as pessoas vivem sem amor, onde as pessoas vivem cheias de sentimentos, cheias de mimimi, cheias de orgulho, sabe, irmão? De muitas vezes julgar a pregação de um ministro do Senhor, de muitas vezes dizer: eu não gosto da pregação desse irmão, vem à igreja, vem, eu não gosto, está classificando essas situações, quando não cabe a nós classificar a palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Amém, queridos? Seja quem for, que esteja com oportunidade, quando fala dessa palavra, é revestido de um poder sobrenatural. Você pode ser a pessoa mais analfabeta que possa existir sobre essa terra, mas se tu falar, se tu pregar a palavra de Deus, ela sai da tua boca com sabedoria, e ela fala a verdade para
sabia tudo o que estava acontecendo comigo. Né? Às vezes nós, como irmãos de Cristo Jesus, até que você diz assim, alguém falou da minha vida. Quando a gente é da mesma congregação, né, a gente tem essa capacidade maligna de pensar assim. Quando Deus está falando ao nosso coração através dos seus filhos. Entendem, irmãos? Então, às vezes, nós nos posicionamos assim, revoltados, cheios de coisa. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nos converter. Olha para essa pessoa que está será, diga para ela, nós precisamos nos converter. Nos converter, irmãos, porque se nós não nos convertermos ao Senhor, não haverá eternidade com Deus. Vocês estão entendendo? Porque o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Não cabe a nós julgarmos os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa família, mas honrar aquele a quem nós devemos honra. Obediência, aquele a quem devemos obediência, andar segundo a palavra de Deus e ser grato com o que o Senhor já fez. Irmão, o que é que tu tinha quando tu aceitou Jesus? Nada. Nós morávamos, meu Deus, a nossa casa era terrível. A nossa casa, irmãos, era uma casa de 3 cômodos, casa de conjunto habitacional. E nós éramos uma família de 5 e sempre tinha um parente hospedado. Vocês são assim? Que sempre tem um parente hospedado ou morando, passando uma temporada? Era assim. Então, eu lembro-me que os meus irmãos dormiam numa cama. Na sala de casal, eu dormia no quarto dos meus pais. Numa cama, quando tinha cama, porque tinha tempo que era colchão no chão. Os irmãos estão entendendo? Então, não existia, sabe, irmão? Não tinha nada. E desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor tem nos dado tudo. Inclusive, a paz que excede todo entendimento. Que o mundo não conhece nem pode dar, mas o Senhor dá para aqueles que o buscam, para aqueles que se rendem a Ele. O Senhor faz coisas extraordinárias em dias difíceis na vida daqueles que lhe servem. Amém, queridos? Servir a Deus não é viver uma vida longe de problemas, longe de situações que podem chegar na nossa vida. Não é isso. Mas é ter paz diante da tempestade, diante da luta, diante da dor. Amém? Então não é tempo de estarmos revoltados. Vou sair da igreja porque falaram assim comigo, falaram assado, falaram frio, falaram cozido. Querido, calma, tu foi a mesma coisa. Se você não mudar, nada muda. Aonde tu chegar, tu vai encontrar as pessoas que são atentadas pelo mesmo Satanás. É verdade, irmãos. Aonde nós chegarmos, é na nossa família, é no nosso trabalho, é onde chegarmos. É o mesmo Satanás, os demônios dele todinho. Então, quem que precisa mudar? Diga, sou eu. Somos nós que precisamos andar com Deus, servir a Deus, sermos gratos a Deus pelo que Ele já fez. Porque mais ainda Ele vai fazer. Mas a palavra dele diz que nós não conseguimos imaginar. Isso é tremendo, não é, irmãos? Nós não conseguimos mensurar, imaginar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então, queridos, tenha um coração grato. Noé teve um coração grato. Noé buscou a Deus. Noé serviu ao Senhor. Noé andou com Deus. Ele foi um instrumento de Deus na sua época. Sejamos instrumentos do Senhor nesta época. Amém? Há perturbação, há situação difícil, ore, busque a Deus, sujeite-se diante do Senhor e milagres vão acontecer na sua vida. O mar vai se abrir para você passar. E como o nosso irmão Zé pregou sexta-feira, decida tirar os entulhos, as multidões de entulhos que você vai colocando diante de você para não servir a Deus devidamente. As justificativas que nós colocamos, não é, irmãos? Justificativa, começamos naquela carreira, queremos tudo, e depois vamos ficando cheios da graça, da bênção de Deus, e começamos a dizer, eu não quero mais nada, eu só
querem mesmo aquela vidinha de ir para a igreja e tal, e às vezes não tem coragem nem de pregar para o seu colega de trabalho. Eu quero dizer para você que nem todos serão pastores, nem todos serão ministros, missionários, nem todos serão líderes de célula, mas todos fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor e pregar essa palavra onde quer que nós estejamos, sermos instrumentos vivos do Senhor, uma carta viva do Senhor. Todos fomos chamados. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: ei, você foi chamado para ser uma carta viva do Senhor sobre essa terra. Amém, amados? Então nós precisamos, sabe, irmãos, corrigir essa nossa vida, corrigir os nossos sentimentos, porque muitas vezes eles andam errado. Nós começamos a julgar as pessoas, nós começamos a dizer qual culto que é melhor ou não. Começamos a fazer essas classificações. Nós não temos poder para isso. Nós não temos poder, não autoridade. Nós não temos capacidade para medir essas coisas, irmãos. A palavra do Senhor diz: quem pois poderá sondar o coração de Deus? Quem poderá sondar a mente do Senhor? Ninguém, irmãos. Então, sabe, seja qual for a reunião, você sabia que você pode estar na fila de um banco, que você pode estar em qualquer lugar sobre essa terra, o Senhor pode falar com você? Isso já aconteceu com você? Você sabia que Deus pode falar com você até através de um ímpio? Imagine um lugar como esse, que é santo e consagrado para esses momentos. Então, querido, não deixe de congregar. Venha. Ai, eu estou cansado. Venha a si mesmo. Venha ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra surgirá efeitos tremendos em nosso coração. Nos levará a outros lugares, amém? E a quarta coisa que eu observo nessa leitura, irmãos, é que Deus tem aliança com os justos. Diga: eu sou justo. Nós somos os justos do Senhor sobre essa terra. Nós somos a justiça de Deus, amém? Nós somos os santos do Altíssimo. Cadê os santos do Altíssimo? Somos nós, irmãos. Não são os anjos que vão descer, não. É aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses são os santos do Altíssimo sobre essa terra. E Deus tem aliança com esses santos. Deus tem aliança com esses justos, como teve com Noé, como teve com Abraão, como teve com todos os patriarcas, como Deus tem com a sua palavra e como Deus tem conosco até os dias de hoje. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 9, do versículo 9 ao 13, diz assim: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos. Diga assim comigo: nunca mais os seres vivos serão destruídos. Diga: pelas águas de um dilúvio. A palavra de Deus diz: nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Que gerações são essas? Diga: a minha geração. Para todas as futuras gerações. Porém o meu arco nas nuvens, e ela será por sinal da aliança entre mim e a terra. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra, cumpre, irmãos. O nosso Deus é um Deus de aliança. Eu posso até quebrar esta aliança, mas Ele não quebra a aliança. Ele continua insistindo, levantando outro. Eu posso até tentar desistir, mas Ele levanta os seus instrumentos para me resgatar. Para lhe resgatar. Deus não desiste de nós. Eu posso até colocar muitos entulhos, multidões de coisas, e dizer que não sirvo, que não vou, que não adoro, que não congrego, que não tenho comunhão, por causa de tantos entulhos que eu coloco. Mas Deus, Ele não coloca entulho, Ele remove o entulho e me escolhe todos os dias. Nos escolhe todos os dias. A palavra do Senhor no Salmo 34, 17 diz: clamo
e o Senhor nos escuta. Quem que clama, irmãos? Os justos. Diga, eu sou justo. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança com o justo. Deus tem uma aliança com aquele que anda com Ele. Deus não desiste. É tão forte essa aliança, irmãos, que o que Ele fez? Ele deu o seu único filho para que eu e você tenhamos a vida eterna. Entrada gratuita no reino de Deus, na eternidade com Deus. Amém, queridos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que, irmãos? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Isso fala de Deus que nos ama e que deu o seu próprio filho por amor a nós, para nos resgatar, para nos restituir. Isso é prova do amor de Deus. Isso é uma aliança que nunca se acaba. E quem recebe essa aliança, quem recebe a Jesus como Senhor da sua vida, passa a ser chamado filho de Deus. Cadê o filho de Deus? Aleluia! Passa a ser chamado de aplaudir o Senhor. Somos filhos de Deus. Uma aliança do sangue, irmãos, que é eterna. Diga, a aliança de Deus comigo é eterna. É eterna, queridos. É uma aliança eterna. E o que é que você vai fazer diante dessa situação, diante desse tão grande amor de Deus? Hoje é dia de renovação de aliança. Amém, queridos? Hoje é dia de renovação de aliança, de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Renove sua aliança com Ele. Escolha ser justo sobre essa terra. Escolha ser um instrumento de Deus. Escolha ser um filho amado do Pai. Escolha ser um filho obediente ao Pai, ao invés de viver a rebeldia, ao invés de viver a desobediência, ao invés de viver uma vida longe de Deus. Escolha andar, caminhar com Deus, ser filho de Deus Altíssimo. Amém, queridos? Noé decidiu isso numa geração totalmente corrupta, longe de Deus. Irmãos, como estão os dias de hoje? Estão terríveis. Quando a gente pensa, nós que já somos os mais maduros e que já temos netos, quando a gente pensa assim, como será que vai ser o futuro dos meus netos diante de uma situação que estamos vivendo hoje? Os irmãos estão entendendo? A situação é tão crítica, irmãos. Eu mandei até um grupo, mandei um vídeo em alguns grupos sobre uma situação que está ocorrendo no STF, sobre a questão de gênero. Não sei se vocês já ouviram falar que agora no dia 11 de novembro isso vai ser votado para que na certidão de nascimento não tenha lá o sexo da criança. A pessoa nasce e não sabe o que é. Ela vai decidir quando ela bem entender o que ela vai ser. Se ela é uma pedra, se ela é uma árvore, se ela é um cachorro, se ela é um gato, se ela é um homem, se ela é uma mulher, se ela é os dois. São coisas, irmãos, dessa natureza. Vocês estão entendendo? Que nós vivemos hoje. Eu tenho 51 anos, irmãos. Sabe, eu acho que ainda tenho ainda para mim viver ainda mais uns 20 anos muito bem vividos. Sabe, eu fico assim pensando, como será daqui a 20 anos, irmãos, se não for o Senhor pela nossa vida, se não for essa aliança de Deus conosco. Irmãos, eu não quero passar pela tribulação, você. Eu creio na linha de que nós não vamos passar pela tribulação, mas que seremos arrebatados para estar na eternidade de Deus. Amém? E que retornaremos com Cristo para o milênio sobre essa terra, para a liderança de Cristo sobre essa terra. Amém, queridos? Então, olha, é tempo de nós renovarmos essa aliança. É tempo, irmãos, de nós servirmos a Deus com fidelidade. É tempo de não mais negociarmos a palavra de Deus.
tempo, irmãos, de vivermos uma vida com Deus, não de brincadeira, mas uma vida de verdade com o Senhor. Uma vida servindo a Deus, sendo instrumento do Senhor. Não é tempo mais das pessoas olharem para nós e dizer: eu não confio naquele ali porque ele é um velhaco. Eu não gosto de fazer negócio com crente porque crente compra e não paga. Já ouviram isso, irmãos? É tempo de se parar, irmãos. Eu não quero saber de conversa com crente porque crente é irresponsável. Queridos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos os filhos escolhidos do Senhor. Nós somos os justos do Senhor sobre essa terra. E a nossa expressão tem que ser a expressão da glória de Deus. Amém, amados? Renovar a nossa aliança, nos arrependermos dos nossos caminhos que temos escolhidos, nos arrependermos do que temos escolhido, irmãos, nessa caminhada nossa com Deus. Escolher sermos pessoas melhores, cristãos melhores, filhos melhores para o nosso Deus e acharmos o favor do nosso Deus, sermos encontrados pelo favor de Deus, o Senhor. Olhar para a terra: olha, eu estou vendo José, eu estou vendo a Maria, eu estou vendo a Socorro, eu estou vendo a Luciele, eu estou vendo os meus filhos ali na terra, que são justos, são íntegros, são instrumentos meus. Amém, irmãos? É tempo de nós vivermos sendo achados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele procura verdadeiros adoradores, a tais que o adorem em espírito e em verdade. Não é hoje dizer: hoje eu estou bem, amanhã eu vou dar uma escapulida porque eu quero pecar, e eu vou botar o Espírito Santo de lado aqui e vou pecar, vou viver todos os pecados que possam existir aí neste mundo, e depois eu me reconcilio de novo e vai dar tudo certo. Irmão, será que Deus está neste negócio? Irmãos, Deus é um Deus de seriedade. Amém, queridos? É um Deus sério, não é um Deus de brincadeira. Digo: meu Deus não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus de brincadeira, e nós precisamos servir a Ele com seriedade, com compromisso, com fidelidade. Amém? Muitas coisas cabem ao Senhor fazer na nossa vida, na vida da sua igreja, e muitas coisas cabem a eu e você fazermos essas coisas. Amém? E uma delas é obedecer a sua palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Cadê os justos? Hoje, irmãos, é dia de ceia, é dia de nós renovarmos a aliança. Eu não posso dizer para você se você pode ou não ceiar. Às vezes, a pessoa: será que eu posso ceiar? Pastora, será que fulano de tal pode ceiar? Eu não sei. O que a palavra do Senhor diz? Examine, pois, o homem a si mesmo. Sonde você mesmo no seu coração. E tenha essa clareza, que se você não fizer isso devidamente, se você não fizer isso devidamente, você vai estar fazendo para a sua própria condenação. A palavra de Deus ainda diz assim: por isso há muitos doentes entre vós, por causa do pecado, por causa dessa máscara que muitas vezes nós queremos colocar na nossa vida, irmãos, por não renovarmos essa aliança, por não termos uma vida correta com o nosso Deus. Os irmãos estão entendendo? Então hoje é noite de aliança, de renovação de aliança, e eu convido você a renovar a sua aliança. Não saia daqui sem ceiar, não saia daqui sem renovar essa aliança. Sabe, você pode ter feito tudo errado até agora, mas hoje você tem a oportunidade de consertar isso. Você está entendendo? Você tem a oportunidade de consertar e dizer: Senhor, eu estou aqui, colocar diante dele as suas dificuldades, e ele é totalmente poderoso para te fortalecer nessa fraqueza, para te fazer forte. Oh, glória a Deus, ele é poderoso para isso. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, renova essa aliança. Eu quero que você curve a sua cabeça aí onde você está, e você comece a fazer aí esse seu momento com Deus. Você entendeu muito bem essa palavra. O Senhor falou no nosso coração através dessa palavra, irmãos. Ela foi muito clara.
terra.